Vai ter que ser agora. Boa noite. Hoje é ortognática na veia. Então, sem perder tempo, eu já vou começar aqui com o slide de, adivinha, ortognática. É óbvio que eu já vou começar com o slide de ortognática. Então, eu vou mostrar aqui um caso clínico e depois eu vou mostrar mais planejamentos para vocês. O objetivo é que você saia daqui seguro, você saia daqui segura quanto a casos cirúrgicos, tá? Casos cirúrgicos, ok? Vamos lá, sem enrolação. Então, tem a aba de educação explicando tudo sobre essa parte de cirurgia ortognática, eu já vou direto ao caso clínico. Ei, Goiás! Alguém tem dúvida que este caso é um caso cirúrgico? Então, quando eu pego aqui o ponteiro, né, a caneta, e a queixa da paciente é essa quantidade de gengiva, alguém faria aumento de coroa clínica aqui? Alguém faria botox? Aguenta um pouquinho, 28 anos, a queixa é exatamente mostrar muita gengiva, né? Tem a linha média desviada, mordida cruzada, alfaia aumentada, classe 2 esqueléticas, com uma grave retrusão mandibular e uma faia aumentada que piora a classe 2. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E essa é a primeira referência bibliográfica do artigo. Ó. Qual que é a maior dificuldade ortognática? Gente, já vou direto ao ponto. A maior dificuldade ortognática é convencer o seu bucomaxilo a fazer bem feito. Porque fazer de qualquer jeito é fácil. O que é fazer de qualquer jeito? Você vai lá, prepara com o Invisalign, monta o aparelho fixo e vai para a cirurgia. Bom, esse é o preparo que se fazia antigamente, eu respeito as técnicas antigas, mas, gente, você perde completamente a experiência agradável do paciente. Por mais que você goste de aparelho fixo, o seu paciente pode ficar indignado com essa questão de montar aparelho fixo. Ele comprou um tratamento sem fios, sem aparelho fixo. Você vai enfiar ele de bracket? Então, essa é uma referência que eu gostaria que vocês anotassem aí, uma referência bibliográfica super bacana, do Journal of Craniofacial Surgery, de 2019, que compara esse resultado do preparo de cirurgias ortognáticas usando os alinhadores e comparando isso com o quê? Com o aparelho fixo. Então, vamos comparar aparelho fixo e alinhador. O que prepara melhor? Qual é a melhor cirurgia ortognática quanto a resultados? E a pesquisa mostrou de forma clara que não há diferenças. Você coloca os casos preparados com aparelho fixo, você coloca os casos preparados com alinhadores lado a lado, e o ortodontista experiente nessa pesquisa não foi capaz de identificar qual foi feito com alinhador, qual foi feito com aparelho fixo. Então, de novo, se você é bom com aparelho fixo, tem tudo para ser bom com alinhador e vice-versa. Então, não é por conta da técnica que nós vamos aceitar resultados parciais ou mesmo aceitar que o bucomaxilo rejeite essa tecnologia de alinhadores, ok? Então, é isso aí, ó. Alinhadores, sorriso invertido, lógico, né? Uma atresia maxilar transversal, excesso vertical, retrusão mandibular, classe 2 esquelética, mordida cruzada posterior. Tem tudo aqui, cara. 28 anos com essa queixa aí, né? Então, essa já é a imagem. Se você acha que dá para tratar essa classe 2 aqui, esse padrão 2, com o quê? Com a grande AFAI aumentada, uma classe 2 com uma grande AFAI aumentada. Isso, se você pegar aqui esse côndilo aqui e ir até aqui nessa região, você vê que o tamanho da mandíbula não é pequeno, mas ele está num sentido horário aí muito severo, então a AFAI aumentada, então ela no repouso expõe todo o incisivo central, então são 10 milímetros de incisivo expondo, né? Então, quem é que tem coragem de cortar aqui a gengiva nesse caso, ok? E detalhe, ela já usou aparelho sim, ela já usou aparelho com outro colega, enfim, eu vou falar isso para vocês. Então, essas aqui são as fotos intrabucais iniciais. Quem puder, ó, já vai me marcando lá no Instagram, ó, DR Roberto Condé, ok? Então, essas são as fotos intrabucais. Tem a questão do siso, óbvio que o siso tem que ser removido, mas para variar, a paciente não quis remover o siso, e vou mostrar para vocês como se lidou. Lembrando que a paciente usou antes com algum colega ou aparelho fixo. Algo que eu acho interessante aqui nesse caso, e a gente observa que, por exemplo, o segundo molar está desalinhado com o primeiro. Você já viram aqueles colegas que não colam o segundo molar? Você já viu isso? Olha, esse aqui está deitado, esse aqui não. Então, sabe, o colega não cola o segundo molar, é impressionante isso. E detalhe, a gente está falando que aqui, ó, o que tem aqui nesse lado de cá? Uma mordida cruzada. Então, vamos lá. Quais são os problemas? Todos. Classe 2, mordida cruzada, overjet, uma mordida aberta aqui, linha média desviada, classe 2 aqui também, tá?
Tudo, o paciente tem tudo. Mordida cruzada, classe 2, é uma classe 2 o quê? Esquelética, é uma classe 2 severa, é uma falha aumentada, aqui tem tudo. E, principalmente, qual é a queixa do paciente? Mostra muita gengiva. Essa é uma queixa facial, ok? É uma queixa facial. Então, bora para frente. Alguém tem dúvida que é uma classe 2 cirúrgica, que é uma classe 2 com a falha aumentada cirúrgica? Então, se a gente pegar aqui, esse aqui é o ponto da linha de repouso, né? A gente vê a distância entre o lábio superior aqui e essa questão do incisivo. Olha a distância da pontinha do lábio superior com o incisivo inferior. Então, perceba que aqui tem pelo menos aqui, ó, mais de uns quase 2 centímetros, né? Então, distância. Então, vocês vão ver o final da cirurgia ortognática, o tanto ficou bonito e o tanto ficou bacana, mas com certeza não há dúvidas. Perceba aqui que quando você vem na mandíbula aqui, ó, ele praticamente não tem ângulo, né? Mostrando que é uma falha aumentada e isso precisa de resolução, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Aqui é panorâmica, né? Para mostrando que ele usou aparelho fixo antes e está nessas condições. Não estou aqui para julgar o colega, quem sou eu para isso, mas com certeza não ter extraído o siso, não ter tido um tratamento cirúrgico, talvez é uma estratégia quando não é assertiva, raramente vai dar certo, né? Se você errar a estratégia, meu amigo, já era, né? Não tem o que fazer. E antes de mostrar os detalhes técnicos, antes da gente entrar ali para a solução, eu quero entrar para a fase de clean check. A aula é sobre clean check, então vamos falar sobre clean check. Principalmente, agora que vocês estão aqui, eu quero aqui fazer um adendo aqui. Cadê? Onde é que está a apresentação? Nossa Senhora, que luta. Deixa eu clicar aqui em apresentação para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Acho que isso aqui. Isso, vocês entenderem, pelo menos entender, só para situar onde é que nós estamos aqui. O que o Condé está fazendo agora? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, compartilhar só para fazer um review de onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, essa é a apresentação, a penúltima apresentação das semanas de Invisalign previsível. Essa é a penúltima apresentação. Deixa eu só situar vocês aqui onde a gente está. E depois dessas apresentações, nós teremos uma aula dia 18, então vou dar um tempo, eu vou ter um curso agora nesse sábado e domingo, mas aí dia 18, como estarei com vocês no sábado, para a gente dar a grande aula final, né, que a gente vai falar sobre atáquimas otimizados. E eu estou vendo aí, estou fazendo parte de outros cursos também, eu vendo que precisa falar de maneira científica, de maneira hands-on, com atáquimas otimizados, somente com aquela nova ferramenta. Então, a gente vai ter uma aula inédita sobre atáquimas otimizados para fechar ali o ciclo de 9 aulas, né? Então, para quem ainda não me conhece, não é possível que vocês não me conhecem ainda, né? Mas vamos lá. Formei na Federal de Goiás, depois eu fui para a Universidade de São Paulo, o Guilherme Jansson foi meu orientador na especialização, depois do Dr. Jurandir Barbosa, foi ali no mestrado, depois, em 2015, 2016, eu já estava dando aula no Invisalign Training Center, quem é dessa época sabe disso. Depois, em 2016, começaram os credenciamentos, e a partir de 2000, há 3 anos, eu estou dando aula de credenciamento em toda a América Latina, né? Eu estou como selo hoje da Elite, vendendo pra caramba, graças a Deus, hoje vendemos mais 2 casos, ontem eu vendi 4 pacientes, enfim, vamos atrás do Emerald e vamos junto com todo mundo aí, tá? Então, revisando, vamos lá. Primeira aula, hands-on de classe 2. Ah, eu quero esse hands-on de classe 2, como é que eu faço para ter esse hands-on de classe 2? Cara, você tem que estar no grupo. Se você não está no grupo, você é louco, porque custa R$0, e essa aula, número 1, ainda é válida, acho que por 2 dias. Então, você ainda tem 2 dias para entrar no grupo de WhatsApp. Você não entrou ainda, você deveria entrar, ok? Custo 0. Aula 2, como conferir se tem os números da previsibilidade. Então, como é que eu confiro isso? Eu sei que tem que ter o número da previsibilidade, eu sei que é importante um clean check bem feito, são princípios, valores, é lógico que você tem que seguir eles, ok? É igual você falar assim, ó, a pessoa tem que ser honesta. Tá, mas o que é uma atitude de honestidade? Quais atitudes que não são? Quais as que são? Então, essa aula eu achei uma das melhores, eu particularmente gostei muito dela, porque além da interação que a turma teve, a gente falou de uma maneira muito mais prática sobre conferir os números da previsibilidade, né? Então, isso foi super bacana, a gente fez isso sistematicamente. Depois a gente entrou para a primeira consulta, porque não adianta só saber parte técnica, tem que saber vender, né? Tem que admitir que você precisa entender sobre sondagem no método spin selling. Se você não dominar a spin selling, que é o preparo, depois as perguntas de problema, depois perguntas de implicação, depois as perguntas do coração ou necessidade de solução, se você não dominar isso, você vai ter problemas com a ansiedade na hora de passar preço para o paciente, na hora de conversar, na hora de liderar o seu paciente. Então,
a gente fez na prática aí quais são os checklists da primeira consulta, e a ferramenta Outcome não precisa de clean check. Então, se você, só de você ter assistido esse slide e não mais pedir clean check para dar preço, pronto, já valeu, porque você não precisa, basta ter o Outcome e não precisa de Aether para ter Outcome, ok? Basta ter um computador Windows. Aula 4, a gente fez sobre um caso de extração, foi muito legal, porque muitos colegas nunca tiveram um caso de extração, né? E eu tenho caso de extração todo mês, né? Então isso é uma rotina do meu consultório, então eu compartilhei com vocês esse caso de extração. Aí a gente fez um bem bolado lá de sábado e domingo, né? Que foi perder o tracking, o que fazer, uma parte mais teórica, e na aula 6, de novo, a gente teve ali a nossa top das galáxias, nossa aluna, para fazer junto conosco essa revisão de CleanCheck, foi super bacana essa aula 6, né? E aí a gente trabalhou, a aula de precificação que foi terça-feira, né? E hoje, finalmente, vamos falar sobre essa cirurgia passo a passo ortognática. Então, quem não entrou no grupo é louco, deveria entrar, bate a foto aí para nós, põe lá no grupo, lá, compartilha com seus colegas. Só revisando aqui com vocês, antes da gente voltar para caso da questão de curso de ortognática. Então, a gente já deu aula de credenciamento aqui, foi em Uberlândia, na semana da pandemia. Essa foi no início de 2022, primeira aula que a gente teve em Brasília, a primeira turma de Brasília, a gente teve várias turmas depois disso. Os cursos presenciais na T1, depois na Line, né? E aí a gente vai ter essa grade aqui, Então, revisão de CleanCheck 5 passos, nós teremos a parte prática, eu vou fazer a revisão dos seus casos, eu vou ter casos de exercícios para serem trabalhados, nós vamos trabalhar uma aula inédita chamada Limite da Expansão, Distalização e Extrusão, depois um novo hands-on de CleanCheck. O checklist de consulta ele vai acontecer de maneira muito mais intensa, profunda e na prática do que a aula teórica, embora a gente vai revisar a parte teórica, a gente vai concentrar nessas dificuldades que você tem com a sua secretária, nas dificuldades que você tem com a sua ASB, com a sua TSB, que vai sobre metas, isso é super bacana. Precificação, essa aula aqui é a melhor que existe, eu tentei fazer ela online, não chegou nem a 10% do que é estar reunido com vocês de forma presencial para fazer a parte de vendas na prática, né? Depois, no outro dia, a gente vai falar sobre protocolos, um pouquinho de marketing. De novo, começa com hands-on, aí já num nível mais avançado, que você vai ter feito já 2 antes disso, né? Eu vou mostrar uma boa parte dos meus erros e como a gente previne e lida com eles em adicionais. Os atátimas e protocolos, diferente da aula teórica que nós teremos, essa é uma aula onde você vai ter que clicar no dente do seu paciente, ali no CleanCheck, e decidir, e vai entender na prática qual é o atátimo otimizado indicado para cada região e como você vai priorizar isso daí. Então, isso daí não acontece na aula teórica, ok? Só na prática. Mais um hands-on, volta do almoço, teremos 2 professores ali falando sobre casos complexos, sobre novidades da Line, né? Em breve eu vou divulgar ele para vocês. E, por último, a gente vai fazer aquela aula magna, que é a aula do CleanCheck previsível, falar sobre marketing, metas, cronograma de ações e essa prática de CleanCheck, tomando ali um brinde, tomando ali um vinho super gostoso. Então, 6 e 7, ou, se vocês quiserem entrar no curso online, o que é o curso online? Mais de 150 revisões de CleanCheck, além de quem entra no curso online ou quem entra no curso presencial, tem acesso a essas 9 aulas que nós estamos dando aqui, né? Quem está no grupo de estudos sem compromisso ali de fazer os cursos, é bem-vindo, sim, só que lá tem umas restrições, umas de 3 dias, né? Então, tira o pé do freio, vamos embora para frente, quer se sentir mais previsível, quer ter mais segurança, quer confiar nos resultados que você vai ter no seu consultório, ou você quer errar primeiro para depois correr atrás da solução. Então, bora para frente, destrava, quem dá o resultado, quem é o responsável é você, meu colega, então vamos olhar, encarar isso de frente e tomar uma atitude que valha a pena, a atitude de assumir essa responsabilidade. Vamos comigo, vamos com fé. Doutora Gabriela, qual o máximo que consigo corrigir de mordida cruzada apenas com alinhador? Boa pergunta, doutora Gabriela. Apenas com alinhador é pouca coisa, mesmo com G8. Mas uma mordida cruzada bilateral em adultos usando alinhador mais elásticos 1/8 médio ou pesado, aí o céu é o limite. Entende? Então, assim, só o alinhador, eu acho que é muito pouco. Muito pouquinho mesmo, tá? 2, 3 dentes, uma mordida cruzada unilateral, aquela que não está consolidada, ok. Agora, vamos para um elástico? Vamos. O céu é o limite. Tá? Então, bora lá cuidar desses números. Então, tá com medo, eu entendo você, eu já passei por isso eu fiz essa aula, que foi super bacana. O verbo não é confiar, o verbo é conferir.
Então, abre essa mente para essa questão de conferir. Para de querer confiar em revisão do Condé e tudo. Esse é o 5 passos que a gente comentou com vocês, que vai ser muito bem trabalhado em todas as revisões e agora não é diferente. Então, curso online, 150 correções de Cleantech, turma 4, e já está aberto aí a inscrição, ou aquele presencial na sede da Line. Então, agora eu expliquei para você, fiz um overview sobre cursos presenciais, né, que a gente está trabalhando, que é esse aqui, ó, para esse março agora, não há previsão de um outro curso, a pessoa fala assim, que dia você vai vir para Goiânia? Cara, não tem nem planejamento ainda para isso, tá? Então, é só em São Paulo, ponto final, ok? E o curso online já está na turma 4, vocês veem lá os depoimentos que a gente tem, que é super bacana, né? As pessoas que trabalham ali, que colocam os depoimentos, acabam falando coisas muito bonitas. Eu gosto muito daqueles depoimentos, viu? Nossa, eu gosto muito. Uma que eu tô assim, ó, realmente querendo muito esse depoimento, mas eu vou esperar, é a doutora Gabriela Prado, depois no dia 7 à noite, anota aí, doutora Gabriela, dia 7 à noite, eu quero seu depoimento lá, que vai ser super bacana. Eu vou me dedicar ao máximo para ter esse depoimento seu lá, ok? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Vamos lá, vamos para a parte prática, né? O que é a parte prática? Deixa eu colocar aqui, cadê meu vídeo, meu Deus do céu? Aqui, ó, pronto. Eu vou mostrar para vocês um planejamento de ortognática. Vamos falar sobre planejamento para ortognática, tá? Aqui, pronto. Deixa eu admitir aqui a aluna que quer entrar, peraí, pronto, aqui faz tudo, né? Bom, vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos falar agora sobre um planejamento de ortognática, porque o Cleantech vem assim para nós. Olha lá, vocês têm dúvida que é um caso de ortognática? Então, olha aí, a classe 3, já estou mostrando agora para vocês, tem a classe 2 e tem a classe 3, tem a face longa, a face curta, enfim, vou mostrar aqui para vocês uns 3 casos, pelo menos, de ortognática, para vocês saírem daqui faixa preta, tá? Então, essa é a revisão sem cortes, tá? Então, ela é a maloclusão inicial, como viu o Cleantech. O Cleantech veio como? O Cleantech veio um Cleantech de compensação. E o que é o objetivo da ortognática? Todo mundo sabe que é a descompensação, ok? Então, vamos falar sobre ortognática aqui. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui no pessoal para entrar aqui, perfeito. Então, o que nós temos aqui? Primeira coisa, a ferramenta arco. Pô, mas está tudo errado. Calma, primeiro transversal. Na distal do canino você puxa. Calma, primeiro transversal. Clica harmonia, depois na ferramenta dente eu vou trabalhar o quê? Depois na ferramenta dente eu vou destruir essa questão do espaço. Cabe um espaço, um implante em 5 milímetros? Não cabe, não é para ter implante de 5 milímetros. Pô, Condé, mas você está fazendo a classe 3 ficar mais classe 3? Exatamente, tinha 8.2, o mínimo que eu posso fazer é aumentar esse espaço, ou deixar ele assim. Então, olha lá, tira o diastema, aumenta essa descompensação. Olha lá, estou vendo o siso ali. Gente, se eu estou preparando para ortognática, eu vou distalizar o arco superior e mesializar o inferior. Então, é óbvio que eu tenho que mandar arrancar o siso, ok? Então, isso é um clássico, né? Tem que arrancar o siso, não há discussão sobre isso, ok? Vocês não ficam com apego a siso, não. Então, escreve lá, ó, favor, remover o 1.8, 2.8 e o 4.8 virtualmente, tá? Então, isso é um fato importante. E agora a gente vai trabalhar o quê? Exatamente essa questão da compensação. Quanto? Bom, isso é interessante porque primeiro você está fazendo um preparo para ortognática, você precisa de uma visão ali do ímpar, você precisa de uma visão do incisivo em relação à base óssea, você precisa descompensar. Só que aí os alunos ficam muito confusos sobre essa quantidade, até porque a gente não sabe exatamente quanto que o paciente vai usar de elástico. Eu sei que o Smile Arc tem que estar presente, então isso eu sei. Outra coisa, está gerando um monte de contato vermelho. Esquece isso nesse momento, porque lembra que esse é o primeiro Cleantech? Então, olha lá. Eu vou colocar ali ó, a compensação, onde eu vou pôr os recortes para o botão. Tá? Então, esse é um caso super interessante, que você tem que colocar ali numa mecânica de classe 2 para piorar a classe 3, ok? O outro lado é a mesma coisa. Eu vou colocar ali um recorte para o botão, sempre recorte para o botão, e um recorte para elástico nessa região. Eu vou começar com o elástico 3,16 e depois eu vou entrar com o elástico 1/8. Por quê? Porque o dente vai ficando cada vez mais próximo da região que vai acabar colocando isso daí, tá? Por que você optou por não ter movimento sequencial? Não, eu optei por movimento sequencial sim, doutora. Você fala de que eu escrevi ali, né? Eu permitir fazer a correção da linha média, posição de tipo salto.
É porque, assim, lá no final eu vou escrever para você que é salto, mas é por ortognática, tá? Você vai ver que é uma correção por distalização sequencial, mas o final tem que ser um jump. Isto é, nós vamos piorar o caso, que é a descompensação, e depois vai fazer o jump. O que a gente está fazendo? Olha lá, 52 graus de rotação de canino. Fala sério, né, gente? Não pode deixar 52 graus, não pode. Olha lá, movimento de raiz, coisa horrorosa. Então, a gente tem que tirar esse TMA dentro do possível a todo custo. Olha lá, 16 graus de raiz para lingual. Então, por que tinha 16 graus de raiz para lingual? Não sei por que tinha. Eu acho que é uma interpretação sobre o longo eixo do dente. Mas, enfim, acaba que o movimento fica extremamente complexo e nada previsível. Tirei o azul? Tirei. Então, bora lá, tirei o azul, vamos cuidar dessa parte anterior, vamos cuidar dessa outra parte também. Então, a gente consegue aqui trabalhar fortemente essas questões que estão em devendo aqui. Então, olha só, o que nós temos ali? Um torque muito grande, um torque lingual, sendo que a gente tem que ter o quê? Nessa descompensação. Um torque muito mais próximo de zero na região de incisivos. Isso é exatamente o que é feito com ortodontia convencional, não tem diferença nenhuma. Ah, mas o incisivo está lá embaixo. Não, tudo bem, deixa ele igualzinho, vamos lá pegar os incisivos, está com a curva muito acentuada reversa, incisivos um mais alto que o outro. Olha como é que eu recebi o final, gente. Você acha que é só a vida de vocês que é difícil, né? Então, poxa, tem que desenhar certinho, cara, tem que estar lá tudo certinho, tem que fazer ali um movimento bacana, não é simplesmente pegar e fazer as movimentações a Deus dará, você tem que ter um objetivo ali, sagital, um objetivo transversal, mas intra-arco não pode também desandar e deixar tudo torto, você tem que pegar ali e fazer os movimentos que vão deixar o formato do arco bacana, ok? Então, basicamente é isso, se olhar esse clean check inteirinho, ele gastou exatos 10 minutos, conforme eu estou prometendo para vocês. Isso é algo importante, ok? Que você faça as movimentações, né? Ali é o terceiro molar, mas eu até peço para tirar esses terceiros molares, tá? Eu nem sei se eu pedi para tirar, mas deveria pedir para tirar, com certeza. Até porque esses terceiros molares, eles atrapalham muito, né, na previsibilidade. E vamos lá, curva de Wilson, onde eu estou vendo a curva de Wilson ali, ok? Angulações, olha lá, angulação gigantesca, 7,9, né? Então tem que tirar essas angulações. Rotações de premolar, óbvio que tem que ser reduzida abaixo de 5, para não ter attachments que venham a ter prioridade sobre outros nesse momento, é muito cedo para discutir sobre rotação, então deixa a rotação para o final. Ali uma grande intrusão nessa região, não sei por que tem intrusão, mas enfim, quando eu não consigo responder a pergunta do porquê, é provável que o número possa ser reduzido. Quando eu não sei responder o porquê de cada movimento, é porque ele está lá à toa. Então, tire esses movimentos que são muito graves. Provavelmente a panorâmica, não lembro desse caso, lógico, mas a panorâmica estava tudo paralelo, não faz sentido você deixar angulações onde tem raízes paralelas. Siso a gente não vai nem comentar porque vai extrair ele, né? Mas, com certeza, essa é uma descompensação e a média ainda está um pouquinho desviada, então, vamos lá. Joga um pouquinho para trás. Lembrando que esse joga um pouquinho para trás, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando, ó, Alberjet negativo. Aí, ó, lembra, doutora, que eu escrevi? Ó, eu vou consertar ali, ó. Então, assim, o jump, aí eu vou for, para, nossa, por cirurgia ortognática, né? Então, por cirurgia ortognática. Então, é um outro movimento, que é o movimento de cirurgia ortognática, que aqui é muito importante mesmo. É muito importante mesmo. Então, ali, trabalha esses movimentos, a gente consegue equilibrar ali os dentes, e eu posso clicar Live Update? Esse é o grande sacada aqui desse preparo. Não pode usar Live Update. Se usar Live Update, ferrou tudo. Ferrou tudo, então não pode. Então, classe 3, preparo para ortognática concluído. Ok? Alguma dúvida, pessoal? E a questão dos pontos de contato vermelho? Peça para corrigir. Peça para corrigir. Show de bola? 10 minutinhos. 10 minutinhos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Vocês estão hoje muito bem, né? Uma plena quinta-feira. Bora falar aqui agora um pouquinho sobre voltar para o da nossa paciente. Então, você vê que é dinâmico. O negócio aqui, quando é fé, né? Vocês já estão, ó. Lembra que eu mostrei para vocês sobre o caso cirúrgico? Ó, esta panorâmica, só a gente recordar, ó, classe 2, né? A gente estava falando sobre ela, né? Eu vou mostrar o resultado, ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu ia fazer uns testes, ó, eu já vou dizendo para vocês, esquece isso aqui, ó.
de você fazer, eu fiz um cursinho lá que eu achei que empolgado com esse negócio, falei assim, cara, vamos fazer um botão também, ó, condiciona, vai lá, usa aquele, quem é que não tem esse negócio de separador de bandas? Olha aí, cara, então, assim, eu tenho que ter até hoje, vencido se brincar. Mas isso aqui não vence, né, se brincar, isso não vence, impressionante. Gente, não faça isso, tá? Então, a primeira insight que eu vou dar para vocês sobre gancho para descruzar a mordida é não usar essa coisa horrorosa. Gastei pelo menos uma meia hora para fazer isso, quebrou, mercado aí. Então, me marca lá no Instagram e não faça cola e botões como, vou mostrar para vocês. Fiz ali o preparo cirúrgico, fez a evolução dos alinhadores, alinhador adicional, aí eu vou discutir, bom, tá pronto ou não tá para cirurgia? Cara, qual a diferença de aparelho fixo nesse caso? Nenhuma. Então, a linha média está bacana, nesse caso aqui a linha média está bacana, ela está coincidente, o overjet está super bom, o vertical também. Essa pequena diferença aqui pode ser trabalhada muito fortemente com elástico de intertubulação, quando se estabelece a classe 1. O outro lado está razoável, por que não? Então overjet lateral, outro tipo de overjet, então assim, está razoável para ir para ortognática. E vão para ortognática. Lá vai o Condé fazer coisa que não deveria, mas na época ele estudou sobre isso, é o que tinha, então vou passar para vocês só o pulo do gato. Não faça isso, tá? Olha lá, aí sim eu comprei uns botões bacanas lá, R$ 2,50, gastei uma fortuna aqui, ó, quase R$ 100, pulando incisivo, recortando o alinhador certinho. O paciente saiu de lá já com experiência negativa, né? Pô, tá cheio de resina aqui, cheio de... Enfim, o mais cuidadoso que eu fui, cara, isso aqui é totalmente desnecessário e é um desperdício de tempo e até de cash e até de dinheiro. Então, não recomendo que se faça isso, tá? Repito, não recomendo que se faça isso. Eu estou mostrando essa imagem para vocês não fazerem. Então, olha só, tem níveis. Primeiro nível, colocar aparelho fixo. Eu já vi agora, estou assistindo uma turma agora de um colega nosso que ele manda até hoje colocar aparelho fixo. Respeito, mas discordo. Completamente desnecessário. Podemos colocar esses botões aí. Olha quando está dizendo, desnecessário, o que aconteceu nessa época? Esses botões caíram todos. Tá, mas e o que eu faço então, Condé? Vamos lá. Então, olha lá, tempo desnecessário, coisa horrorosa. Essa é a imagem importante. Então, dá um print screen nessa tela, porque lembra que a parte mais difícil da ortognática, isso é logo depois da cirurgia ortognática, tá? E a parte mais difícil da ortognática, o que é? É motivar o bucomaxilar a aceitar alinhadores. E olha aí, o que a gente tem que fazer? Parafuso transalveolar. Então, gente, parafuso transalveolar é essencial para você conseguir ali um resultado de excelência. Então, parafuso transalveolar, o bucomaxilar faz isso durante a anestesia geral, então não existe desconforto para o paciente. Mas eu já vi mini implante. Cara, mini implante você tem que colocar vários, um paciente ali sedado, ou paciente com anestesia local, é uma experiência ruim. Então, hoje, de longe, eu indico isso daqui. Não precisa colocar 3x3, já vi colegas colocando 3x3 para ortognática, em cima e embaixo. Cara, não precisa disso, tá? Exatamente porque ele vai fazer ortognática e vai colocar ali, travar durante a cirurgia com o amarrilho bem apertado e o amarrilho vai aguentar, porque o bucomaxilar tem uma mãozinha que não é brincadeira, né? Forte. Então, esse é o resultado da cirurgia ortognática, eu mostrei ali na foto frontal, e aqui mostrando o resultado da ortognática na panorâmica, graças a Deus eu já tinha arrancado ali o siso, né? E ele fez o quê? A rotação anti-horária da mandíbula e da maxila, a impacção da maxila, porque tinha um excesso vertical, fez também o avanço mandibular e a mentoplastia, né? Então, foi uma cirurgia de maxila, mandíbula e mento, foi uma cirurgia completa, tá? Eu vou comparar aqui para vocês os resultados. Na aba, agora está na IDS, né, você tem a oportunidade de ver esse histórico, né? Então, o doutor Ricardo Barbosa é o cara que fala, é o cara do histórico sobre ortognática, ele conta a história da época de Bandar, né, até o termino, até essa fase que eu estou te falando agora, que é essa do parafuso transalveolar. Parafuso transalveolar. Doutora Camila, Condé, neste caso, não foi prototipar a goteira cirúrgica? Não, não foi. Não foi prototipada. Interessante, né? Então, veja que tem particularidades que vão do ortodontista com o bucomaxilar. Eu sei que tem colegas que fazem questão disso e está tudo bem. E está tudo bem. Então, esse é o antes, né? Conforme a gente comentou, deixa eu clicar aqui no Clean Check só para a gente falar de Clean Check. Deixa eu colocar aqui para vocês, apertar Play. Então, olha lá, o primeiro set de alinhadores. Então, você teve ali uma linha nivela e depois o jump,
que é o jump cirúrgico. Óbvio que a gente não está falando aqui nesse caso específico de um único preparo, não, a gente teve esse primeiro preparo, depois a gente teve mais um set de alinhadores, para realmente engrenar melhor os dentes. Essa medida cruzada realmente deu muito trabalho, a paciente teve que usar bastante elástico, né? E esse é o preparo cirúrgico na primeira fase. A posição do parafuso transalveolar depende da cirurgia que será feita, classe 2 ou classe 3? Perfeito, doutora Denise, perfeito. E sabe o quanto que eu sei disso? Nada. Porque o bucomaxila, ele costuma andar com esses parafusos dentro do bolso, né, de tanto que ele gosta desses parafusos. Então, é importante conversar isso antes com o seu bucomaxila, ok? Mas sempre que aquele artigo que eu mostrei para você, de forma segura, tu vai fazer de ortognática com Invisalign, sim. Senão, ele vai mandar colocar o aparelho fixo aí, você perde a experiência agradável do paciente. Doutora Gabriela Prado, a decisão de uso de botão para elásticos de classe é sempre melhor em ortognática? A decisão de uso de botão para elásticos de classe é sempre melhor. Eu não entendi, doutora Gabriela. Pergunta de novo, escreve de novo aí, que ficou um pouquinho confuso, né? Que você vai precisar de botões, com certeza, especialmente para intercuspidação, né? Mas no transcirúrgico, eu defendo muito o transalveolar, parafuso transalveolar. Doutora Denise, doutora Patrícia, quando paciente vai para cirurgia só com os parafusos, suspende o uso do alinhador? Boa pergunta, olha só, doutora Patrícia. Ele vai fazer o avanço mandibular, todas as correções, que são as correções indicadas, né? E aí depois o cirurgião bucomaxilo vai usar ali um guia cirúrgico, ou ele vai usar, de repente, o próprio dente, a oclusão do paciente, que estiver bem estabilizada, e aí durante a cirurgia, quando ele está dormindo, o paciente está anestesia geral, ele vai enfiar os parafusos transalveolares, aí ele vai estabilizar a maxila com a mandíbula e a nova posição da TM, tudo certinho, com tudo fixo, com tudo rígido pra caramba. Qual foi o meu defeito nesse caso aqui? Que eu tentei usar os botões, e os botões começam a cair. Até bracket cai, né? Se vocês participarem de ortognática, o menino lá é tão forte, né? Tão bruto, que ele consegue arrancar bracket. Você imagina o botãozinho de estético daquele lá. Teve caso de botão que ele não arrancou o botão, mas ele dobrou o plástico inteirinho, o plástico saiu. E aí ele ficou indignado, me enfiou, pegou um parafuso transalveolar e colocou. Então, desde esse dia, né? Esse caso é bem antigo, mas desde todos os meus casos de ortognática, eu estimulo o parafuso transalveolar. Então, esse é o resultado que nós tivemos com as fotos extrabucais logo no pós-cirúrgico, né? Teve um preparo ortognático com a descompensação transversal, foi sim, mecânica com elástico. O sagital e o vertical foram com ortognático. Então, agora sim, você vê, ele tem um selamento labial, ele tem ali um aumento que ficou muito bonito, né? Botão para classe 1 ou 2, ao invés de recorte. Botão para classe 1 ou classe 2, ao invés de recorte no alinhador, tem melhor indicação nos preparos de ortognática? Excelente pergunta, doutor. Quando você vai preparar para ortognática, vai depender da quantidade de sagital que você tem que descompensar. Então, eu sempre trabalho assim, 1 milímetro de descompensação, 2 milímetros, pode usar o recorte para botão em molares e recorte para elástico na região anterior. Mais do que meia classe 2 ou meia classe 3, se você tem que transformar uma meia classe 2 em classe 2 total, tenta usar botões. Realmente é muito mais efetivo. Parafuso, então, seria para estabilizar a maxila-mandíbula. Perfeito, doutora Camila, é isso mesmo. Porque senão, o que acontece se você colocar os botões? O doutor ele vai prender ali amarrios conjugados, 0,10, 0,12, e na hora que ele apertar ele, que a maxilar-mandíbula tem que ficar bem firme para ele poder colocar os parafusos, para ele colocar os parafusos, né? Enfim, fazer concluir a cirurgia ortognática do paciente. Ele não vai aguentar. E olha, pensa no bucomaxilo nervoso, se ele vê começar a vir botão saindo, bracket saindo, ele fica chateado demais. O paciente sai da cirurgia já com alinhador, certo? Não, doutora Denise, não sai. Meu sonho é que ele saísse, tá? Ele não sai com alinhador. Aí tá tudo bem. Ele só não pode ficar sem um alinhador durante um mês. Mas naqueles primeiros dias ali, ele pode ficar sem o alinhador sim, tá? Porque o alinhador já estabiliza os dentes e envolve-os por completo. Sim, ele envolve. Então, assim, o que eu recomendo? Não pode também tirar o alinhador e deixar sem a vida inteira. Então, no outro dia vai começar a abrir diastemas, essas questões. Então, o que eu acho importantíssimo? Sim, faça a cirurgia ortognática, faz a estabilização, e assim que possível,
que ele vai estar sem abrir a boca, né? Ele vai estar totalmente travado. Assim que possível, quando for entrar com a questão dos elásticos, aí sim, alinhador e elástico de intercuspitação. E no final, quem ficar no final, eu vou dar uma dica super legal para não ter as dores de cabeça que eu tive nos meus casos de ortognática. Presta atenção no final, vou passar para vocês uma dica filé, ok? Então, esse é o antes, esse é o pós-cirúrgico da paciente, então realmente ela mudou muito o perfil, ela melhorou bastante, só que essa paciente ela ficou tão bem e tão depressiva, não pode deixar travado com o alinhador em posição. Doutor Luiz, meu sonho, poder pode, meu amigo, só que vai por mim, você vai ter uma dificuldade de motivar o seu bucomaxila a fazer isso impressionante. Mas com certeza dá sim, com certeza dá. O difícil é porque quem é que está na mão do paciente ali? É o bucomaxila. É ele que vai tirar o alinhador do paciente, é ele que vai. A gente fica na mão do bucomaxilo, né? Então, a sua pergunta é muito inteligente, porque sim, poderia sim, só que eles falam que não, ok? Depois de quanto tempo o paciente recoloca o alinhador o mais rápido possível. Então, se ele fez a cirurgia num dia, no outro dia, se ele tiver a liberação do bulbo maxila para soltar ali a maxila mandíbula, para se alimentar, a alimentação pastosa, ele já pode iniciar os elásticos junto com o alinhador. Agora, essa é uma posição muito, muito particular do ortodontista e do bucomaxilofacial. Deixa eu só ver aqui um áudio aqui que está aberto aqui. Peraí, pronto. Então, eu acho interessante é isso, você ter essa discussão importante com o seu bucomaxilo, mostra resultado para ele, fala que é possível e bora para frente, tá, gente? Show de bola? Vamos embora para... E a oclusão, deixa eu mostrar a oclusão que aí é a oclusão. Então, essa é a oclusão imediatamente após a ortognática. Então, é uma oclusão que praticamente, o que eu ia fazer agora? Pedir um adicional, descer os laterais. Só que, infelizmente, na época, essa paciente entrou num processo de depressão muito profundo. Hoje eu teria feito diferente, hoje eu teria feito o escaneamento antes da ortognática. Porque ela voltou assim para mim, eu tentei fazer o escaneamento, não foi possível. Por que não foi possível? Porque ela não tinha abertura bucal. Então, provavelmente a ATM ainda estava pressionada. Resultado, nós não conseguimos escanear, o dente acabou entortando um pouquinho, eu fui atrás, a gente acabou demorando muito tempo com esse paciente por causa disso. Até essa fase, tinha passado os exatos 1 ano de tratamento apenas. 1 ano de tratamento, eu terminaria ali com um pouco mais de 10, 12 placas para finalizar perfeito. Só que, infelizmente, ela abandonou o tratamento por 2 vezes. E aí foi uma canseira, gente, ó. Primeiro set de alinhadores iniciais, a primeira alinhadora adicional 13, pronto para ortognática. Ela fugiu do tratamento. Vieram 24 placas quando ela voltou. Fugiu do tratamento de novo, mais 36 placas. Aí eu consegui finalizar o caso e, finalmente, eu pedi finalmente as 14 placas que eu teria pedido lá no início para finalizar o caso. E resultado, mais de 40 meses de tratamento no total decorrido, não tratamento ativo, né, mas do início cronológico, do início até o fim. Então, vocês acham que é só flor? Não é. Resultado, a gente tem hoje que pensar nos pacientes que a gente vai planejar, pensar nessa possibilidade que eles têm forte de ter depressão. Então, não recomendo que vocês façam o que eu fiz nesse caso, que é escanear o paciente para adicionais depois do ortognático. O segredo que eu ia contar para vocês é escaneie antes do paciente voltar da ortognática. Aí a panorâmica inicial e final, comparando, né, como é que era e como que terminou, e uma das mais importantes que é essa, né, que é a teleradiografia inicial e final. Show de bola? Viram os casos, a via aérea melhorou bastante, ela teve só benefícios. Hoje eu indicaria também a avaliação psicológica, o fisioterapeuta, né, como auxiliares de forma preventiva para a pessoa suportar o momento. Você sabe por que ela entrou em depressão? Se ela ficou muito bonita, como é que a menina dessa aqui entra em depressão? Cara, ela tinha aquele sorriso gengivoso, né? Só que ela sempre foi uma pessoa com um corpão, 1,70 m, né? Tudo, ela é bonita, velho. Aí o que acontece? Só que ela tinha aquele sorriso gengivoso, então ela não chamava a atenção por conta disso. Agora, depois que ela fez a ortognática, poxa vida, ela mesma fala, ó, todo dia que eu saio, as pessoas me abordam, minha mãe fala isso, então ela não se reconhecia mais. Então isso é algo muito sério, tá? Que a gente tem que prestar atenção. A pessoa não se reconhece mais no espelho, apesar de ter gostado da cirurgia, apesar de ter achado que tudo ficou bacana. Peça os alinhadores adicionais antes da cirurgia.
faço o escaneamento e espero para ver como a oclusão ficou. Não. Olha só como que é, pessoal, presta atenção, ó. Suponhamos que o caso esteja preparado para a cirurgia ortognática, aí você vai moldar com alginato, vazar com gesso, ou escanear e imprimir o STL para você articular fora da boca, né? Porque o preparo cirúrgico você faz fora da boca, ok? Tá perfeito? Tá pronto para a cirurgia? Não vai para a cirurgia. Anote aí, o que vocês vão ter que fazer. Quando o caso estiver pronto para ortognática, faça o escaneamento só nas arcadas, imprima esse arquivo STL e faça o escaneamento da mordida com os modelos articulados entre si. Repito, escaneia superior, escaneia inferior, pronto. Não escaneia a mordida dentro da boca, não. Imprime o STL, né? Imprime STL, então você pode ter um alginato também ali, velho de guerra, o alginato, imprime, vaza no gesso, articula. Qual é a oclusão do ITER que você vai ter que usar? A oclusão desse modelo de gesso. Presta atenção que quando você for mandar numa radiologia, meu irmão, eita nós, já era, né? A radiologia não vai fazer isso nunca. Então, provavelmente você vai ter que escrever uma carta, um encaminhamento para essa radiologia, levar o modelinho de gesso lá e rezar para a pessoa ler essa carta e fazer esse escaneamento utilizando o modelo de gesso. Eu acredito fortemente que ele não vai fazer, você vai ter que ir lá nesse dia do escaneamento dessa paciente. Mas isso economiza o quê? Primeiro, se o paciente tiver problemas pós-cirúrgico de abertura da mandíbula, você evita essa catástrofe. Você consegue pedir adicionais, apesar do que aconteça na ortognática. Segundo lugar, quando o paciente vai para ortognática, presta atenção, você está pronto, preparo? Tá. Escaneou para adicionais? Escaneou. Dessa forma que eu te falei? Ok. Chegam os alinhadores adicionais. E aí, vai para ortognática? Não. Chegaram os alinhadores adicionais, colhe os novos atátimas. Outra coisa importante, provavelmente o paciente não vai conseguir abrir a boca. Cara, é muito ruim você tentar colar atátima se a pessoa não abre a boca. Eu não sei se você já sabe, mas se você não abrir a boca, como é que você faz uma restauração? Como é que você faz um canal? Como é que você cola um atátima se a pessoa não abre a boca? Parece simples, mas é um impeditivo forte, então não corram esse risco. Esse é o insight, esse é o conceito que eu vou colocar para vocês e bora para frente falar sobre mais um preparo de caso de ortognática, ok? Bora lá. Vou mostrar aqui agora, vou mostrar para vocês. Não acabou a aula, não, espera. Esse aqui, não sei se é esse aqui que eu já fiz, será que é esse? Vou colocar aqui para vocês aqui agora, presta atenção, onde é que está? Compartilhar. Espera aí, deixa eu acabar com o volume aqui do caso, espera aí. Vocês acham que eu estou dando aula de pijama, cara, mas espera aí. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto, ó, repara na roupa não. Deixa eu pôr aqui navegar, reproduzir, caixa do playback, um pouquinho e meio. Deixa eu ver se eu tirei o som, perfeito. Vamos lá, vamos ver se prepara para ortognática. Então, olha aí, o caso já veio com o aparelho fixo, eu olho para o siso olha para mim, a gente rola um fight, né? Óbvio que tem que extrair o siso, né? Então, preparo cirúrgico, o que é preparo cirúrgico? É isso, ó, preparo cirúrgico é distalizar, no caso uma classe 3, né? Distalizar o superior. Olha lá, a mecânica de classe 3, ok? Então, a gente precisa fazer um incisivo bastante protruído, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Jogar esse incisivo superior para trás e o superior para trás e o inferior para frente, a gente está aumentando o overjet negativo e descompensando. Então, olha ali, já veio tudo errado, né? Você acha que o print check veio errado, tá, gente? Então, aqui a gente está aqui para consertar ele. Então, forma do arco, relação sagital, mordida profunda, avaliação do movimento dentário. Vamos lá. Ainda tem ali um incisivo que é geminado, né, para acabar de piorar, né? Então, uma coisa, né, você acha que é fácil, né? Bom, vamos lá. Primeira ferramenta arco. Na ferramenta arco, a gente vai distalizar, expandir na distal do molar, clicar em coordenar. Ao fazer isso, aqui a gente dá um torque no canino ali horroroso. Mas, enfim, o overjet está todo errado. Eu costumo, quando eu vejo um início de uma discrepância de volta, como nesse caso, com um lateralzinho que não é um lateral bonitinho, eu já abro espaços ali, tá? Eu gosto desses espaços exatamente para que a ortognática aconteça de uma maneira melhor, tá? Então, vamos lá, então. Aqui nós temos, de novo, aqueles caninos que eu vi que quando eu cliquei em coordenar arco, ele fez esse movimento, olha só, um movimento de raiz muito forte, né? E aqui a gente vai discutir agora esse sagital. Então, está um sagital de compensação, agora a gente vai fazer um sagital de descompensação. Sim, tem que mesializar o inferior, o quadrante 3,
e distalizar o quadrante 1. Então, eu sei que parece contraproducente, mas para a ortognática esse é o tipo de preparo. Então, a gente precisa mexer no sagital, está lá a cúspide dispalatina horrorosa, mas ainda não é o momento para a gente falar sobre cúspide dispalatina. Mas eu não aguento, lá, fui lá e atravessando tudo ali, a gente já vai melhorando essas cúspides, né? Porque fica muito evidente essa cúspide dispalatina atrapalhando toda a mecânica, né? Então, aí, o que a gente fez? De novo, a gente pegou esse dente aí que é fusionado, né? Enfim, muito mais difícil de ser trabalhado. Esse power read aí não faz sentido nenhum, né? Não faz, porque é uma classe 3, ok? Se eu estivesse compensando, ok, mas eu estou descompensando, ok? Então, olha lá, tem diastema inferior, né? Vai ser difícil protruir esse incisivo, né? Mas é necessário, com certeza. Então, ali um grande torque vestibular, né? Isso tem que ser feito com muita moderação, para você não levar perda de tracking e tudo mais. Então, trabalhar essas mesializações, trabalhar essas angulações, deixar o diastema naquela região. Eu sei que fica um dente entrando, né, invadindo o outro, mas é porque a gente está fazendo uma descompensação, e de novo, a gente não pode usar o Live Update, porque se usar o Live Update, ele vai tender a trabalhar apenas essa correção por descompensação, por compensação. Então, para haver descompensação, a diferença tem que mandar o técnico fazer as devidas correções. Torques vestibulares, torques aqui de angulações, olha cada um dos dentes, vê se realmente precisa de cada uma dessas medidas, né? Olha a parte do canino, angulação e tudo mais, ok? Aí embaixo você vai discutir sobre como é que está essa curva de Wilson e curva de Spee. Então, sempre uma curva de Spee reversa, né? E olhando ali agora a curva de Wilson, se está tudo bem, né? A gente vê que tem uns premolares um pouquinho vazados, aí a gente olha essa ferramenta oclusão, nem precisa olhar, porque está tão ruim que Deus me guarde, mas veja que não tem overjet negativo, né? Então isso aí tem que ser corrigido. Mecânica de classe 2, né? Então com certeza lá, olha só, lembra que a doutora perguntou isso? Olha lá, a gente está colocando recorte para o botão, porque eu vi que a necessidade de componente sagital, de correção sagital, de descompensação é muito grande. Olha o vertical, tá vendo? Por isso que tem que tirar a arcada inferior para a gente entender o que está indicado aí, ó, premolar alinhado com caninos, mas não mais para fora do que eles. Aí vai ficando cada vez pior, vai cruzando e tá tudo bem, porque é a primeira correção de clean check, essa é a primeira correção, aí você põe as instruções lá no técnico e depois você vai ver com a correção do clean check que este caso você pode sim fazer só mais uma correção quando ele volta, mínima, que aí o caso já está bem preparado. Quando você acerta a estratégia, tudo fica muito mais fácil, ok? Então, esquece a ferramenta oclusão e concentra nos números da previsibilidade. 11 graus é muita coisa, tem que tirar, 11 graus é muita coisa. Então, aqui, eu acho que eu vou escrever ali, aí, sempre escrevendo, né? Tem um Ctrl+C, Ctrl+V e coloca ali, ó. Após a descompensação por movimento sequencial, fazer o quê? A correção da mordida final com a correção por cirurgia ortognática, que é aquele jump final, né? Você pode escrever jump em inglês. O restante ali, que eu acho interessante, né? Então, e é isso aí. Povo para fazer esse bendito desse salto, bendito desse jump, que eu achei super, ultra, mega importante acontecer ali. Por quê? Porque é assim que se faz o planejamento ortocirúrgico. Confere a ferramenta tabela, vê se aparece algum número ali que não está bacana para você, né? Confere ver se tem alguma coisa legal, sempre descobre algum númerozinho que passou batida, alguma coisa que a gente não viu. Então, como o verbo é conferir, é o que a gente tem que fazer sistematicamente. Ó, encontra um premolar, um torque muito grande, tirei mais um TMA, ótimo, né? Então, a gente vai trabalhar fortemente esses números, especialmente nessa etapa inicial. Posso clicar em Live Update? Vocês aprenderam que não pode usar Live Update. Não pode. Se usar o Live Update, ferra tudo. Clica em enviar e conhecer a mordida para mim. Então, quanto tempo deu isso aqui? Olha aí, 9 minutos e 45 segundos. Show? Bom, vamos responder as perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Doutor Luiz, mas com DER, não existe a possibilidade de pós-cirúrgico ficar com as placas desadaptadas, já que o paciente possivelmente não usará
a placa logo após a cirurgia? Depende do tempo. Por exemplo, se o paciente ficar ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu já vi colegas em que o bucomaxilo mandou o paciente ficar 1 mês sem o alinhador. Aí não vai dar certo, porque você vai realmente, principalmente se for um caso de extração, de grande movimentação sagital, ele vai perder. Ele vai perder. Então, não pode. Então, isso tem que estar muito bem alinhado com o bucomaxilo. Doutora Gabriela, esse caso era um caso meu. Colei hoje os Atátimas. Doutora Gabriela, você não existe.com.br, viu? É isso aí, doutora. Obrigado aí. Então, é um caso bonito, né? Me fala, doutora, a curiosidade que eu tenho nesse caso aí que a gente corrigiu, extraiu o siso, extraiu o siso, né? Segundo, você tirou aquele aparelho, lembra que estava o aparelho lá, e aí você escaneou depois, já estava de aparelho fixo, né? Daí quando a gente fez, quando ela fez a documentação, então as radiografias ela estava com fixo, mas quando a gente fez o planejamento, que foi no seu pós-cirúrgico, que você fez a revisão, lembra? Eu te mandei vários casos e daí você fez, acho que foram 5 casos e esse caso era de ortognática. Aí ela demorou para fazer os sisos, então aí eu deixei assim, ela fez os sisos e a gente usou os 3 primeiros alinhadores sem os attachments, e aí hoje eu colei os attachments. E é por isso que eu fiquei assim, curiosa, só não consegui colar o botão no segundo molar inferior, porque ela era muito... ela tinha bastante salivação ali, e eu fiquei nessa dúvida se a gente iria usar o elástico de classe 2 do lado esquerdo, utilizando o primeiro e o segundo molar, ou só o primeiro molar, né? Eu ia até te mandar, curiosamente, essa pergunta e vi o caso agora. Agora eu vi o caso e estou lembrando perfeitamente. Você pode começar realmente com um elástico apenas, 1/8 médio, e vai vendo a evolução. Porque no ClinCheck, gente, ele aceita tudo. O ClinCheck você desenha, ele vai, né? Até aí não é previsibilidade, até aí é sonho. Então, quando você transforma sonhos em metas, é a partir da ação. Então, a ação do paciente, disciplina, resultado, biologia, os números da previsibilidade, o quanto você foi preciso no ClinCheck, é isso que vai dar um resultado mais fácil. Então, de repente, só um elástico ali já resolve. Agora, se a paciente não usou tão bem, e se a gente precisar de mais descompensação pré-cirúrgica? Então, aí entraria, de repente, mais um botão nos segundos molares. Obrigado, doutora. Doutora Gabriela, eu vou te contar, sou fã. Então, doutora Camila, como faz os movimentos fantasmas previstos no ClinCheck? Excelente pergunta, doutora. É porque ali você viu que eu não posso clicar no Live Update. Mas, com certeza, ali, quando você envia o caso, né, ele volta para nós de uma maneira completamente diferente, tá? Ele volta de uma maneira completa, que ele não é o ClinCheck pronto, né? Só o ClinCheck corrigido. Daí ele vai vir e vai dar certo, sim, com certeza. Cuidado com esse movimento fantasma, com certeza você tem que pensar em acentuar a curva de Spee, reverter a curva de Spee, então não é simplesmente deixar um dente atravessando o outro na maioria das vezes não, tá? Não fica travada a movimentação pelo grande contato prematuro, então, fica, então por isso não pode, se você vê um movimento fantasma, você não pode simplesmente deixar como está, tem que ir atrás da causa. Levante de mordida, não precisa. Não precisa de levante de mordida, nem aqueles attachments fake, nada disso não, tá? É só fazer uma curva de Spee reversa acentuada, dependendo de onde vai ter o trespasse, né? E fazer conforme o indicado. Então, se sua pergunta cabe uma aula só sobre movimentos fantasmas. Após a cirurgia, mantém por quantos tempos elásticos intermaxilares? Excelente pergunta. Se você já tem um sagital corrigido, então falta só a intercuspidação. Você fez um preparo bacana, já está beleza, já fez o teste para saber se está tudo bem. O bucomaxilo já aprovou o overjet que você gerou, né, o positivo ou o negativo, já gerou e já está bom, todo mundo está satisfeito. Ok, perfeito. Então, nós vamos trabalhar agora elástico de intercuspidação. Então, eu recomendo fortemente trabalhar elástico de intercuspidação. Em todo caso de cirurgia ortognática, vocês sabem, né, gente? Mexeu no metabolismo, acelera o tratamento. Então, você com o metabolismo acelerado, consegue sim muita coisa boa, e inclusive trocar alinhador a cada 3 dias. Anote aí, Condé, 3 dias cada alinhador. Então, já teve caso pós-cirúrgico onde o efeito do elástico foi tardio, tipo classe 2 e 3? Eu tive, inclusive, nesse caso aí que eu mostrei para vocês, esse efeito horroroso de
você faz o preparo, você faz a cirurgia, o caso está filé, é só usar a mecânica de classe 1, a paciente foge, não usa alinhador, deixa entortar, o trem virou meia classe 2, aí lá vai eu tentar compensar, e o meu bucomaxilo o tempo inteiro, você não vai terminar esse paciente, não, você não vai terminar esse paciente, não, nossa, esse caso deu muito trabalho, mas em compensação virou uma aula, né? Virou uma aula sobre erros e como prevenir esses erros para não ter eles mais. Show, pessoal, mais perguntas? Hoje o negócio aqui foi rápido e foi pergunta bem legal. Mostrei para vocês 3 casos de ortognáticas, né? Casos de classe 2, casos de classe 3, mordida cruzada, enfim. O que vocês acharam? O que você achou, doutor Luiz? O que você achou da aula aí? Bacana? Doutora Adriana, doutora Jussara, doutora Fabíola, parabéns, doutora professor. Patrícia, obrigado, meu amigo, obrigado, doutor Luiz, doutora Silva, doutora Priscila. Bora para o curso online, bora para o curso presencial. O tempo de inscrição vai acabar, hoje já é dia 9 de fevereiro, então até o final de fevereiro a gente não vai ter mais essa oportunidade, você só tem esse fevereiro agora para entrar no curso. Oi? Olha só, eu realmente queria muito ir nesse curso agora em março, mas foi em cima da hora. Mas eu entrei em cima da hora nas suas aulas, eu entrei agora, há duas aulas atrás, e eu não consigo me programar para ir. Mas eu gostaria de saber se não tem uma data prevista para o próximo curso em São Paulo? Não tem. Eu acredito fortemente que vai ser só no segundo semestre, lá para outubro, alguma coisa nesse sentido, porque o curso presencial ele tem sempre que ser inédito. Isso mesmo, ele nunca vai ser a mesma versão que passou. Ele sempre tem que ser inédito. Então, tem respeito aos colegas, eu tenho colegas meus que estão fazendo cursos, várias, turma 1, a turma 2, a turma 3, tem respeito a eles, eu tenho que fazer algo sempre melhor que o anterior. Essa turma 3, eu estou preparando um material assim, faixa preta mesmo, muito bom. Eu vou te contar. E olha que eu só lembrando que eu estou dando essa aula, mas eu estou fazendo mais 3 cursos com colegas em Invisalign Doctors ao mesmo tempo, sem contar a plataforma do Dr. Guilherme Garcia. Eu estou estudando, cara, o que eu vou colocar para vocês é inédito, vocês não encontram lugar nenhum. E olha que eu estou pesquisando bastante coisa e vai por mim. É coisa inédita, é coisa bacana. Esse hands-on, ele é disruptivo, porque o aluno sai de lá com a cabeça explodindo, assim, com a mão tremendo, de tanto que ele faz a parte prática, né? São 5 hands-on. Se ele não sabe vender, ele vai aprender a vender. Se ele não sabe fazer marketing, ele vai aprender a fazer um marketing inteligente, de pouquíssimo trabalho, de grandes resultados. Eu vou mostrar isso para vocês, como é que vocês conseguem 10 leads por dia. Leads, vocês sabem o que é leads, né? Então, é um curso completo, porque é uma imersão. É assim, uma imersão. É tão pesado o curso, no sentido de imersão, de profundidade, que no final a gente faz um brinde com vinho. Por quê? Porque a cabeça tem que ter um vinho no final para brindar, para fazer alguma coisa, porque é muito intenso mesmo, né? E o vinho não é só para beber, né? Você fala, vou beber no vinho? Não. O vinho é para você beber, para a gente falar sobre assuntos extremamente delicados, onde a gente vai falar sobre vendas, a gente vai falar sobre correção de clean check, eu vou estar ao seu lado fisicamente, de cada um dos alunos, e nós vamos falar uma coisa interessantíssima que é sobre estratégias. Quem conversa sobre estratégias vira a chave. Estratégia de precificação, estratégia... Aí eu vou ficar esperando já na portaria, porque aí eu já te libero. Oi, doutora Rosana. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Assustei agora. Então, quem puder, esteja comigo nesse curso online, que vai ser super bom, que vai acontecer agora, a primeira aula vai começar agora em março, né? A primeira aula sábado de março. E quem puder e quiser algo mais profundo, mais intenso, esteja comigo no curso presencial. Show, pessoal. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês. A gente se vê agora no próxima aula, que vai ser a próxima aula, deixa eu conferir aqui, dia 18 de fevereiro, sábado, dia 18 de fevereiro, sábado, às 8h30 da manhã. E eu vou trazer muita novidade para você. Tem é só aula sobre atátimas, né? Mas tem uma surpresinha que eu vou trazer para vocês para esse dia 18, que eu vou dar só uma mostrar para vocês que aguentaram ficar até aqui agora. Eu vou fazer um curso de imersão com um cara chamado Pedro Superti. Ele é um especialista em marketing de público A. Especialista em marketing público A. Eu vou trazer para vocês as novidades. Eu vou filtrar aquele... Eu vou estar na imersão dele esse final de semana, por isso que não tem aula esse sábado e domingo. Eu vou estar lá sábado e domingo fazendo essa imersão e vou trazer só coisa boa para vocês. Combinado? Até o dia 18. Valeu, doutor Luiz. Valeu, doutora Aline. Valeu, doutora Silvia, doutora Flávia, doutora Denise, doutora Fernanda, doutora Márcia, doutora Silvia, doutora Priscila, doutora Fabiola, doutora Ruscaia. Tudo de bom para vocês. Abraço. Tchau, tchau.
Fui.